segundo encontro, né, e o tema que a gente vai trabalhar hoje, né, é a terra, né, então dos 4 elementos, eu podia começar com outros elementos, né, daria para a gente entrar, ela saiu pelo fogo, mas eu acho que a terra é a base, né, então eu achei que seria bem interessante a gente começar pela terra, né. Então, vamos conhecer um pouquinho a simbologia da terra, né, e aqui já começando por essa foto dessas pessoas cobertas de argila, e que eu acho que traz muito a questão do que dessa origem da gente, né. Quando a gente fala em ser humano, né, é o ser que vem do humus, que vem da terra, né, então isso já tem dentro de nós como humanidade, né, nós temos essa característica de conexão profunda com esse elemento, né, nós somos filhos da terra, nascemos da terra, então, quando a gente vai trabalhar o elemento terra, né, é como se a gente trabalhasse essa origem. Tem várias mitologias que vão falar, não só a que a gente está bem acostumado, que a gente conhece, né, que é a mitologia que está ligada ao cristianismo, à tradição judaica também, né, que é essa que Deus moldou o primeiro homem, né, da terra, mas, também existem outras mitologias onde o primeiro homem ou a primeira mulher, né, tem uma mitologia, japonesa, onde tem uma deusa que ela molda a primeira mulher também com barro, né. Então, tem várias, mitologias que vão falar, né, dessa origem humana a partir da terra, né. Algumas outras vão dizer que é a partir da água, etcétera, mas existe alguns mitos que vão falar dessa criação a partir da terra. E daí, então, tem essa frase, assim, que a gente ouve às vezes quando faz o caminho de Santiago, né, e eu gosto muito e eu gostaria que essa frase fosse o início da nossa reflexão a respeito do elemento terra, né, que diz assim, que o maior desafio humano é caminhar sobre a terra. Então, por quê? Porque a gente tem tantos desafios, né, como humanidade, e tantos desejos como humanidade, a gente já chegou tão longe, né. Então hoje a gente tem naves que vão para outros planetas e, bom, tem projetos de fazer uma colônia em Marte, né, tem a estação espacial que fica orbitando ao redor da Terra, né. Então a gente já, como humanidade, a gente já fez tantas coisas, né, a gente pode ir hoje a gente não está podendo ir, mas a gente pode fazer a volta ao mundo de avião, né, a gente pode estar daqui a 10 horas em um outro continente, então, olha quantas coisas a gente fez, talvez uma das coisas mais sonhadas pela humanidade era voar e a gente voa, né, então, nossa, a tecnologia nos trouxe tantas coisas, e nos trouxe também o grande desafio hoje, né, que é a gente caminhou tanto, fez tantas coisas, né, evoluiu tanto, inventou tantas coisas, criou tantas coisas e foi aos poucos, ao mesmo tempo que a gente fazia isso sobre a terra, ia se superando sobre a terra, a gente também foi se afastando da terra. E o ato mais simples, que é o caminhar na terra, né, caminhar sobre a terra, sentir a terra, a gente foi se esquecendo. Então, talvez realmente, né, o maior desafio da humanidade seja caminhar sobre a terra, num sentido bem amplo, incluindo a questão metafórica, né, de que, bom, a gente tem um desafio muito grande nesse planeta, que é viver nesse planeta, né, e caminhar sobre essa terra e reconhecer que todo o apoio que a gente já teve na nossa existência toda se deu pela terra,
né, é o apoio constante, 24/24 horas a gente está apoiado na terra, né, desde que a gente foi semente até o último respiro, e depois do último respiro a gente volta para a terra, a gente nasce da terra e volta para a terra. Então, o grande desafio da humanidade é poder viver isso, né, viver com plenitude isso. E então, uma outra coisa que me trouxe agora que eu estava contando isso para vocês, é também algumas vezes que eu fiz o caminho de Santiago e quando a gente está chegando em Santiago de Compostela, a gente passa por um aeroporto, que é o aeroporto de Santiago, né, a gente passa exatamente nos fundos do aeroporto, e às vezes quando dá uma sorte, assim, porque é uma coisa muito emocionante, a gente vê um avião passando e pousando, né. E sempre me traz isso quando algumas vezes eu vivi isso, né, de estar passando por ali, estar pousando um avião, sempre me vem essa sensação de que aquele avião assim, eu caminhei 800 quilômetros em 40 dias, né, e que aquele avião, em 1 hora ele faz isso, né. Então o quanto o que que é mais desafiante, né, fazer, esse percurso em 1 hora com o avião ou fazer em 40 dias a pé, né. Então essa coisa de pisar o passo após o passo, né, que a terra nos traz, o contato com a terra nos exige muita paciência, né, muita persistência, muita força, e é uma força que é uma força interna de persistência, né, mas também é uma força muscular, né, porque a terra ela tem gravidade, ela nos puxa, ela nos pede para a gente parar e descansar, né, então, vencer essa gravidade e ir adiante, né, e dar um passo e voltar, e dar outro passo e voltar, né, perder o equilíbrio e voltar ao equilíbrio, perder o equilíbrio e voltar ao equilíbrio. Então, realmente, num ato tão simples que é o caminhar, que a gente dentro da biodança, a gente tem um exercício que é só caminhar, né, existe um contato poderoso com esse elemento, né, e esse elemento ele é poderoso, porque é a nossa mãe, ele é um elemento feminino e ele é a nossa mãe, é a nossa origem. Então, e nessa nossa origem, a gente começa a nossa caminhada como humanidade, né, dentro de um padrão da Terra, né, que é o padrão do nômade. Então, a primeira caminhada pela Terra que o ser humano fez, o primeiro contato com a Terra, foi através do caminhar, né. Então, caminhando, a gente colonizou todo o planeta, né. A humanidade se espalhou a partir da África caminhando geração após geração, e a gente acabou lá na Patagônia, na Austrália, no norte da Europa, no Alasca, a gente foi se espalhando por tudo, sempre a pé. Muito antes de inventar a roda, muito antes de montar um cavalo, a gente já tinha se espalhado geração após geração, pisando na terra, caminhando vagarosamente, geração após geração. Então, esse contato que existe com a terra a partir do caminhar, a partir do deslocamento, né, é a nossa origem. E isso é tão potente que se transforma em um arquétipo, né, o arquétipo do caminhante, o arquétipo do peregrino. Então, que aliás, eu acho que é uma das coisas, assim, no momento que a gente se fixou na terra, né, e também hoje, quanto a gente está mais fixo ainda, porque a gente está fechado em casa, está parado, né. Então, essa experiência do caminhar longas distâncias, né, quando a gente consegue retomar isso, traz um estado de consciência, uma conexão de consciência muito diferenciada, né. Então, quando a gente tem a prática do caminhar sobre a terra, né, e esse caminhar constante que exige fisicamente o ca do para o deslocamento, né,
ele provoca algo de químico dentro do nosso corpo. Então, a percepção que um caminhante tem da vida é diferente da percepção que uma pessoa que está fixa tem, né. Hã, Existe um estado de abertura de consciência simplesmente por caminhar. Não é por acaso que dentro, que a maioria das pessoas que são consideradas iluminadas, santas, etc., ou pessoas que têm um estado de consciência mais aberto, né, em geral são pessoas que caminham, né, são pessoas que fizeram a sua vida caminhando, como, hã, a gente pode citar Buda, Jesus, são caminhantes, né, são pessoas que foram caminhando a pé, caminham, né. Então esse caminhar sobre a terra, né, ele é um estado de conexão supremo, né, e um estado de conexão com a nossa humanidade, né. É uma experiência super importante. Eu gostaria de indicar para vocês que vocês façam algum dia uma viagem a pé como experiência de vida, né. É uma vivência muito importante. Claro que nesse momento a gente não pode, né, não tem como, mas algum dia vocês vão poder fazer de novo, e eu indico isso como até como um contraponto a tudo isso que a gente está vivendo agora, né, cada um nas suas limitações, cada um no seu jeito, mas eu acho que é uma experiência muito profunda, muito de ligação extrema com a terra. Bom, e daí a gente tem, né, uma outra experiência que é bem posterior, né, a gente passou a nossa experiência maior como espécie, contato com a terra, é a experiência do nômade, né, a humanidade nasceu nômade, então e passou centenas de milhares de anos nômade. Mas nos últimos 10.000 anos, né, a gente mudou essa experiência, a gente inventou a agricultura, né, e a agricultura mudou a relação do ser humano com a terra, né, e também mudou a relação do ser humano com a própria corporeidade, né. Então, assim, a fixação na terra, ela faz com que a gente mude a visão de mundo, né, mude a forma de ver as coisas, e existe uma posição, que é a posição do agricultor, que a gente vê aqui bem forte, né, que é essa posição agachada, virado para a terra, né, que é uma posição que, claro, que os nômades, quando faziam a coleta, né, que eles foram caçadores-coletores, dentro da nossa origem, tinha essa postura de, virar para a terra para colher, né. Não é que essa posição nasceu com o agricultor, mas ela se sedimentou muito com o agricultor, né. Esse olhar para baixo, esse olhar para esse micromundo, né, esse micromundo cheio de detalhes, e essa relação com a fertilidade da terra. Porque a partir da agricultura, o que acontece é que a humanidade se dá conta da fertilidade da terra, no sentido de que ela pode fertilizar a terra, né. Então, fertilizar a terra colocando a semente na terra. Parece incrível hoje a gente pensar, né, que durante milhares de anos a humanidade não se dava conta que a semente gera a planta, né. Foram necessários milhares de anos para alguém, né, possivelmente uma mulher, porque eram as mulheres as coletoras, né, geralmente a divisão de trabalho nas, sociedades paleolíticas se supõe, né, porque não tem como comprovar absolutamente, mas se supõe que os homens eram mais voltados para caça e as mulheres mais voltadas para coleta, né. E então isso indica que possivelmente tenham sido as mulheres, alguma mulher que se deu conta dessa relação semente-terra e tenha propositalmente plantado a primeira semente que vai gerar a agricultura, né. Então, essa relação, né, de fixação na terra, ela vai mudar toda a nossa percepção, né, esse muito tempo, voltado, fazendo movimentos repetitivos, voltado para a terra,
esses novos conhecimentos que vão se somando, né, a respeito das plantas, a respeito de como irrigá-las, como nutri-las, toda essa observação, né, e depois, assim, também como lidar com o alimento que vem da agricultura, que era diferente do alimento que vinha da caça e da coleta, né. Geralmente, a agricultura ela vai trabalhar, então, com cereais, né, as primeiras plantações eram de trigo, de arroz, de milho, né. E isso também trouxe para a humanidade, ao mesmo tempo que, de certa forma, um uma, entre aspas, "garantia" de ter alimento, né, porque a garantia absoluta não havia, porque estava ainda muito, nas condições climáticas, nas condições que às vezes não eram favoráveis, né, mas, por outro lado também, mesmo que com essa pseudo garantia, né, a gente vai ter também uma uma redução da variedade de alimentos que se come, né, parece incrível, mas os nômades, né, isso tem estudos já inclusive com sociedades que ainda são nômades, né, que são poucas ainda no mundo, mas existem algumas sociedades que são nômades, e então, se vê que essas pessoas, os nômades, eles trabalham menos, eles têm uma dieta muito mais variada, né, do que agricultor, que o agricultor tem muito mais trabalho, né, pra poder ter o alimento, e tem geralmente uma dieta mais reduzida, porque se compõe das coisas que ele planta e não das coisas que naturalmente a natureza oferece, né. Então, então são vivências, né, são vivências, em nível arquetípico, essas 2 vivências estão dentro da gente, né. A necessidade de se fixar, né, a necessidade de se plantar, de ter raízes, de ter a nossa família, de ter a nossa casa, de ter o nosso pequeno grupo de pessoas conhecidas, então isso, tem muito a ver com essa vivência da agricultura, né. E depois a nossa vontade de viajar, a nossa vontade de conhecer o mundo, de se arriscar, de colocar o pé na estrada, que daí tem muito a ver com essa base arquetípica que é o nômade. Ambas as bases estão ligadas ao elemento terra, né, e são bases que podem ser contraditórias também, né. Bom, então, uma das coisas que a gente vai, ver na terra, né, como uma essência da terra, é a fertilidade. Então, a terra é um elemento fértil, né, que recebe as sementes, que gera vida, que dá alimentos, né. Então, nessa dimensão, ela fica muito ligada, né, à sacralidade, a terra é sagrada, né. Bom, hoje a gente tem muita tecnologia, nem por isso nos garante, né, que a gente vai ter alimentos e colheitas e tudo isso. Mas imaginem na época que a gente não tinha tanta tecnologia, por exemplo, não sabia como fazer uma irrigação em grande escala e tudo, né. Então, a agricultura, ela vai gerando uma série de rituais que têm a ver, esses rituais têm a ver com o lidar com esses elementos da terra, né. Então, os rituais para chuva, os rituais para colheita, os rituais de fertilidade, esses rituais de fertilidade muitas vezes eram ligados à sexualidade também, né. Então, por exemplo, os rituais orgiásticos, eles muitas vezes a orgia em si, né, ela tem um nascimento relacionado não com uma coisa de perversão sexual ou coisa parecida, que hoje em dia a gente poderia fazer uma leitura assim do que seja uma orgia, né, mas para os povos ditos primitivos, os povos originais, os povos que lá no início, tinham um culto pela terra, pela fertilidade da terra, então a orgia estava muito ligada a uma celebração da fertilidade da terra, né. Então, inclusive, existiam rituais
que precediam o plantar a semente, né, para que também esse ritual que era orgiástico pudesse gerar os nenês, né, em coincidência com a fartura de alimentos que vinham da terra, né. Então, é bem interessante a gente poder ver, assim, o quanto que também a questão do prazer, da sexualidade, da do prazer de viver, do desfrute, estava ligado para esses povos, né, à felicidade da própria terra, né. Então, o meu prazer, sensual, o meu desfrute é o desfrute da terra, era entendido dessa forma, né. E aos poucos, claro, à medida que, vai entrando toda a questão do patriarcado e de uma série de coisas que a gente vai se ver um pouco mais a seguir, né, então existe uma dissociação entre o prazer, né, e a fertilidade da terra, né, e a gente começa a pensar que o prazer é pecado, é sujeira, né, e que então a gente tem que estar separado disso, que é uma coisa do demônio, etcétera, né. Então, é importante a gente ver que que no início não se via dessa forma, né, que esses rituais, não só esses rituais que são orgiásticos, como outros rituais de alteração de estado de consciência, rituais que envolviam transe, né, eles estavam ligados a essa conexão profunda com a terra e com a fertilidade da terra. E era super importante isso para que a terra se sentisse é interessante isso, né, a terra tinha que se sentir feliz, tinha que se sentir aberta para dar frutos para essa humanidade. Então a terra sagrada, a terra uma deusa, né. Então, a terra ela fica ligada, né, a essa questão da abundância, essa questão de que a abundância ela está ligada a uma felicidade, né, a uma conexão profunda que gera é uma vida que gera mais vida. E a conexão com a terra tem que ser essa, né, ela é, dar vida para ter mais vida. A terra não é um objeto que a gente força a dar frutos, né. A gente está entendendo hoje com toda a poluição que a gente fez, com toda a o maltrato que a gente fez à terra, o quanto que eu posso até envenenar a terra para que ela dê frutos, mas que isso não tem como acontecer eternamente, né. Que então quando eu dou veneno à terra, eu vou ter, uma terra improdutiva, infértil, infeliz, né, que começa a morrer e a gente é filho da terra, então a gente pisa sobre a terra e se a terra morre, nós morremos igual, juntos, né. Então, aí dentro dessa dimensão, né, quando a gente vai ver a terra dentro da questão do prazer de viver, do cuidado pela vida, então daí o paraíso deixa de ser no céu, né, pessoal. O paraíso é aqui e agora, o paraíso é dos que pisam sobre a terra. E aqui eu já estou trazendo desde antes, eu trouxe algumas imagens, né, que são de pinturas lá da ilha de Creta, né. Essas pinturas da ilha de Creta, eu quis trazer porque que são do elementos arqueológicos da ilha de Creta, né, porque na ilha de Creta existia há muito tempo atrás, antes dos gregos chegarem na Grécia, né, porque os gregos são indo-europeus que invadiram aquela região, então, antes disso existia uma população, né, que vivia lá, que eram os minoicos, né, e os minoicos eles tinham uma ligação muito forte com a terra, né, e essa ligação muito forte com a terra, tinha a ver com a arte, foi uma civilização, né,
matrilinear, muito voltada para a terra, para o cultivo do feminino, das artes, né. E o elemento masculino que tinha era muito representado pelo touro, né, o touro como potência que fertiliza a terra. Então, é muito interessante a gente conhecer, né, essa fase, né, primeira da Grécia, né, na ilha de Creta, porque então a gente vai ter a presença dessa entidade feminina que representa a terra e que no início, né, não existiam deidades masculinas, mas sim femininas, no sentido de que a terra era a grande mãe, né, e que então ela tinha também os seus humores e que tinha a ver com essa relação da humanidade com o respeito pela terra, o cuidado pela terra. E se a gente observar aqui, né, a gente vai ver, então, primeiro essa estatueta com os seios nus, né, e a gente podia observar aqui atrás, né, antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que também está essa mulher aqui com uma planta na mão, né, e os seios nus. Então, dentro da ilha de Creta, né, nessa época, antes dessas invasões, né, a gente tinha então essa questão do feminino muito celebrado, a roupa que as mulheres vestiam era uma roupa muito sensual, então a sensualidade era algo cultivado por essa cultura, né, tanto masculina quanto feminina, mas existia uma valorização, né, da mulher, da presença do feminino, da mulher, como uma sociedade que não era matriarcal, né, mas a gente pode dizer que possivelmente com nuances muito matrilineares, ou seja, onde a linhagem da mulher, né, a descendência pela mulher era muito valorizada. E onde existia são sociedades, esse tipo de sociedade geralmente existe uma equivalência em termos de poder, de presença social entre homens e mulheres. Então, essa estatueta ela representa muito a vestimenta que era utilizada realmente, né, que mostrava os seios, e aqui a gente vai ver essa deusa, né, com essas cobrinhas na mão, e é interessante a gente ver que a cobra, né, ou a serpente, ela está relacionada primeiro com a sacralidade do feminino, porque a serpente ela troca a pele, né. Então, o fato de trocar a pele é relacionado com a questão do renascimento, da morte e renascimento, é entendido simbolicamente dessa forma. Depois a serpente ela rasteja, né, ela está em contato direto com a mãe terra, né. Então as deusas, ditas primitivas, né, elas em geral tinham como um dos animais mais representativos, eram as serpentes, às vezes elas estão segurando as serpentes, às vezes elas estão também com as serpentes envolvidas no punho, né. Então a serpente é um animal que vai estar bem presente como representação da terra, como representação da sacralidade da terra, e depois dentro da biodança a gente tem a dança da serpente, que por um acaso é ligada ao elemento terra, não por acaso obviamente, né. Então então a gente está nesse paraíso, né, nessa coisa da fertilidade, da conexão com a terra, das deusas, da equivalência na relação entre homem e mulher, né, e essa sociedade tão paradisíaca, tão linda, tão abundante, né, que está submetida às leis da natureza, mas que tem um diálogo com ela, né. E daí então surge esse momento, né, da história humana, onde, aos poucos, à medida que surge a agricultura, aos poucos, né, vai surgindo junto com a agricultura a propriedade privada, né. Então, daí aos poucos, antes se circulavam, os nômades tinham que circular pela terra, né, eles não tinham cercas. A população nômade não tem cerca, né, ela tem, caminhos que ela vai seguindo. Hoje em dia, por exemplo, mesmo as populações indígenas, por exemplo, aqui no Brasil, elas sofrem muito, porque elas ficaram confinadas a
um local restrito, quando eram populações nômades. Então, essas populações viviam uma época no litoral, depois elas voltavam para o interior do Brasil, e daí iam para outro lugar, seguindo os fluxos de abundância, de alimentação, ah, podendo observar quando um terreno, uma localidade está exaurida, trocando de lugar, deixando a natureza se recuperar, né? À medida que a terra foi se tornando uma propriedade e a humanidade foi se fixando, também essa terra já não pode mais se recuperar, né, não tem tempo de se recuperar, não pode se recuperar porque é uma única terra, então a relação com essa terra muda, essa terra não passa a não ser mais de todos, mas passa a ser de algumas pessoas que marcam, que não deixam o outro entrar, que não deixam o outro se alimentar a partir dessa terra, né? Então a gente começa a dividir a terra em quadradinhos e cada um é o dono do seu quadradinho, né? Então a gente vai perdendo muito em qualidade, né? À medida que vai vivendo dessa forma, né? Parece que hoje é muito, claro, é super naturalizado isso, a gente talvez nem conseguisse viver mais de outra forma, né? Ao menos na estrutura social que a gente vive hoje, cada um tem a sua casa, cada um, dentro da casa, cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu banheiro, a sua TV, a sua escova de dente, cada um tem as suas coisas e a sua terra, né? Mas já houve outras formas de viver, onde as coisas eram mais coletivas, né. Então, o que traz a propriedade, né, o cercar as propriedades, é a ruptura com o sentimento de abundância, né. Então, à medida que a gente foi talhando, né, cortando a terra em pequenos pedacinhos e cada um fica com o seu e tenta tirar sua sobrevivência daquele pedacinho, porque não dá para passar para o outro pedacinho quando está exaurido, né, tem que descobrir como fazer essa terra produzir mesmo que ela já esteja exaurida. Então, bom, e daí então a gente começa a entrar em um outro princípio, né, um princípio que é de escassez, que é de medo, é o medo que me falte, e daí com a escassez vem também a inveja, né, a inveja do que o outro tem e eu não tenho, né, e vem também a ganância de querer mais, cada vez mais, para garantir que não me falte nunca nada, né. E daí então vai criando uma série de relações sociais, humanas, com a natureza, né, que vão cada vez se tornando mais dissociativas. E daí, né, a gente conhece o inferno, quando a gente vivia no paraíso, né, o paraíso terreno, agora a gente encontra o inferno terreno, que é o inferno das guerras, da fome, da degradação da natureza, do ser humano, né. Então aqui nesse planeta, em cima da terra, pisando sobre a terra, convivem inferno e paraíso. Porque na realidade essas 2 categorias somos nós que criamos, pela forma como a gente vive, né. E daí então, assim, surge a partir da agricultura começa a surgir um estilo de vida que vai ser tão impactante sobre a terra, hã, que vai ter uma característica de eras geológicas. Vocês sabem que as eras geológicas elas é como que, são fases, né, da idade da Terra, da Terra como planeta, né, que onde a gente pode ler através das rochas, através do extrato de terra, né, o que que aconteceu naquela época. E daí se diz, né, se dizia que a gente estava vivendo o Holoceno, né. Só que alguns estudiosos, nos últimos anos, têm falado que a gente já não está mais no Holoceno, né, a gente está no que a gente chama de Antropoceno, ou seja, a partir da agricultura, o impacto que o ser humano teve sobre a terra é o impacto de uma era geológica. Então, assim, hoje, hã, a gente toda a poluição que a gente faz, todo o lixo que tem espalhado pelo planeta inteiro, toda a
forma como a gente vive, exaurindo, cortando florestas inteiras, hã, hã, matando os animais e tudo, isso vai não é só algo que acontece na superfície da terra, né. Se a gente desaparecesse hoje, né, e viesse daqui a milhares de anos uma nave espacial e pesquisasse o solo da Terra, iria ver que alguma coisa aconteceu nos últimos 10.000 anos aqui sobre esse planeta, que é uma coisa estranha, né, que talvez eles não encontrassem em outro planeta, mas que existe um extrato de terra que diz que alguma coisa aconteceu aqui. Talvez eles encontrassem uns celulares enterrados, plástico aos montes, né, hã, hã, camadas de poluição nos polos, né, então tudo isso está marcado no planeta, né, está marcado, e isso se chama o antropoceno. Nós estamos vivendo o antropoceno, que é, exatamente a gente pode considerar como uma era geológica, que a gente tem a potência da presença humana, a pegada humana sobre esse planeta tem uma característica de era geológica. Hum. Então como é que a gente faz, né, como é que a gente faz para transformar isso, né? Então talvez, eu acho que não se trata de negar a tecnologia, de não se trata de a gente voltar, tirar os sapatos e voltar a caminhar, a fazer viagens a pé, no pé, né, mas se trata sim de a gente, poder usar toda essa tecnologia, né, em favor do cuidado com a vida, né, e buscando retomar esse princípio de abundância, né. Então a terra é muito abundante, desde que a gente saiba cuidar dela, né. A terra não é uma máquina que tem que produzir coisas para a gente e a gente, nós somos os donos do planeta. Não, nós fazemos parte de uma totalidade vivente, né, e bom, a gente tem que retomar o prazer de viver, né, para que a terra também possa retomar o seu prazer de ser, né. Então o prazer dos seres da terra é o prazer da própria terra. Isso nos ensinava os antigos, né. Então o elemento terra, ele é o elemento do prazer de viver, né, o gozo, né. Então a gente vai ter aí, hã hã por exemplo, o signo de Touro, que é regido por Vênus, né, e é um signo de terra. Então, ele vai falar justamente disso, né, desse gozo de viver, o gozo dos sabores, o gozo dos perfumes, né, o gozo de pisar na terra e desfrutar, o gozo de deitar na terra e descansar, né. Então, a gente teria que mudar a forma de a gente se relacionar com essa terra, não querer que ela produza o tempo todo, né, mas que ela possa descansar, que ela possa desfrutar, assim como a nossa própria relação da gente mesma enquanto terra, né. É importante a gente, hã sair só da coisa da terra que tem que concretizar, que tem que levar para o mundo, que tem que construir, que tem que trabalhar a terra, que tem que abrir, plantar semente, mas também poder se deitar sobre a terra, gozar dos seus frutos, né. Desfrutar da vida. Esse é um princípio básico e talvez, de certa forma, né, hã somado ao princípio do agricultor que vai cuidar da semente para que ela brote, também somar o nômade, né, para que a gente possa voltar a caminhar sobre a terra no ritmo natural orgânico que é o nosso. Então, poder, ver que a terra não é só trabalho, a gente costuma ligar a terra ao trabalho, então a gente fica muito ligado ao arquétipo do agricultor na terra, né, mas a terra também é o descanso,
Então a terra precisa descansar, nós precisamos descansar, para que a terra possa nos acolher e a gente possa acolher a terra, né. Então, a a terra, né, sobre o elemento terra, existe a capacidade de concretizar, de construir, de fazer, de criar, né. Então, daí a gente pode somar, né, a essa capacidade de criar, de construir, a arte de criar e construir, né, o prazer de criar e construir. Então, a terra sempre vai ser muito concreta, né, ela tem essa característica de concretude. O que a terra cria não tem a ver com algo etéreo, impalpável, a terra cria coisas palpáveis, né. Ela cria seres humanos, ela cria, animais, ela cria plantas, né. Então, quando a gente conecta com o elemento terra, a gente cria coisas concretas, né. Mas é importante a gente criar com arte, né, resgatar lá os nossos cretenses, né, e desfrutar do que a gente cria, né, desfrutar do alimento que a gente faz, desfrutar da arte que a gente produz, desfrutar da casa, né, perceber que as nossas casas também são arte, né, a arte de viver, a arte de tornar o ambiente gostoso, acolhedor, tudo isso é terra, né. E daí a terra também ela tem a ver muito com o ritmo e a sinuosidade, né. Então existe, 2 elementos de dança, né, que vão estar muito ligados à terra, que é o ritmo, e o ritmo é um movimento vertical, né, ou seja, a gente bate o pé e vai para cima e volta, vai para baixo e volta, vai para cima e para baixo e volta, é o ritmo, né. Então o ritmo é um elemento vertical, mas a sinuosidade é um elemento ondulatório, e a sinuosidade é o elemento da serpente, né, o movimento da serpente. Então, na realidade, a terra ela compõe esses 2 elementos de dança, né. Quando a gente dança a terra, a gente tem esse elemento marcado pelo bater o pé no chão, e são as danças onde a gente pula e bate o pé no chão e entra no ritmo, mas também existem as danças que são sinuosas, onde a gente não sai tanto do chão, né, o pé fica mais fixo, mas existe uma ondulação no corpo, como o de uma serpente. E existem danças que conseguem unir essas 2 características, são danças de terra, tá. A dança de terra pode ter uma ou outra, ou as 2. E a terra tem uma coisa que é maravilhosa, né, a terra tem gravidade, ou seja, ela nos chama, né, a gente tá de pé no chão e está chamado pela terra. A terra nos recebe, mas ela nos atrai também. E a terra tem magnetismo. Então, quando a gente tem, muito presente o elemento, terra, né, então a gente tem essa coisa do magnetismo, que tem a ver com a serpente também, que tem a ver com essa coisa de atrair, né, a terra nos atrai, ela nos coloca no chão por atração, né, a gente não sai voando por aí, a gente está na terra, porque a terra nos atrai. Então a terra nos ensina o magnetismo da nossa presença, né, o magnetismo de fazer com que as pessoas estejam perto de mim pela minha presença, né. Então quando a gente trabalha a terra e trabalha a dança da serpente, a gente está trabalhando este magnetismo. Então, muitas vezes, né, dentro da nossa cultura, a gente vai associar a terra sujeira, né. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de tocar na terra, porque se sente suja se tocar na terra, né. E na realidade, quando a gente solta um pouquinho essa questão da sujeira, a gente esse rechaço à sujeira, né, então começa a entrar no prazer, né, o resgate do prazer de tocar na terra, né, deixando que ela não é a sujeira, ela
inclusive alguns povos se enterram, né, para limpar, para que a terra os limpe. Então, a terra ela está ligada principalmente à fertilidade e ao prazer. E essa fertilidade não significa que a gente vá fazer um bebê porque tocou na terra, né? Essa fertilidade ela é mais do que a fertilidade de gerar crianças, né? De ficar grávida ou coisa parecida. Na realidade, a fertilidade ligada à terra é uma fertilidade criativa, né? É gerar vida, é gerar, é se deixar fecundar, então, se deixar inspirar, deixar que algo me toque e que crie algo novo, a partir daquelas ideias grandiosas que a gente tem, é a fertilidade da terra, né? Vem a ideia que me fertiliza, e daí, bom, depois eu produzo algo que nasce, né? Então, uma das coisas que eu sinto, por exemplo, quando eu estou num processo criativo, que tem alguma coisa que me fertiliza, que é uma ideia, alguma coisa que eu observo, uma imagem, e aquilo me fertiliza. E daí, depois de alguns dias, aquilo vai se elaborando, 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 e de repente vem algo como uma coisa concreta, criativa, que pode ser um texto, pode ser uma fotografia, mas um desenho, mas isso já vinha se elaborando dentro de mim, né? Então, essa é um ato feminino de fertilidade, né? De se deixar fecundar, deixar que algo se gere dentro de si e depois parir, né? Deixar que isso vá para o mundo. Esse é o movimento da Terra. Então, o grande convite, né, de contatar com a Terra, de se perceber do elemento Terra, é voltar à terra, né? A gente tem que voltar à terra, ao cuidado pela terra, ao cuidado pela gente mesmo, ao cuidado por essa manifestação que somos nós, que temos presença física, corporal, e que nos nutrimos dessa terra, e somos essa terra. Tudo que a gente viveu durante essa vida esteve em cima dessa terra, pisando na terra. Então, o convite é cuidar da vida, né? Cuidar da vida que se manifesta na gente e no planeta. Bom, pessoal, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Eu queria mostrar brevemente um vídeo. Na realidade, são 2 pequenos vídeos. Tem um que é um vídeo meio grande, eu não vou mostrar todo, tá? Mas tem 2 vídeos que eu gostaria de mostrar para vocês, que tem a ver com as danças de terra, tá? Danças e músicas de terra, porque a terra, as danças e as músicas de terra, elas têm a ver com o trabalho, né? O trabalho braçal, ele é elemento terra, né? Todo o trabalho braçal que a gente faz tem a ver com o elemento terra, desde amassar a massa do pão, varrer, fazer com a enxada no chão, tudo isso é terra, tá? E daí tem alguns vídeos que vão mostrar isso, eu gostaria de mostrar para vocês, tá bom? Eu vou partilhar uma tela aqui, depois lá quando eu fizer a apresentação no YouTube, talvez isso tranque, tá? Não tenho certeza que vai vir esses vídeos junto, porque às vezes tem uma questão de direito autoral que tranca, tá? Mas ao menos para vocês verem aqui. Então, esse primeiro aqui que tem a ver com a música, tá? A música e a dança vista como um movimento cotidiano, tá? Vai ter que dar uma saltadinha aqui numa publicidade, tá, pessoal? Deixa eu ver. Inútil. Isso mesmo. Um pouquinho, já Ler é vai. inútil. Quantas vezes você já ouviu por aí que precisa... Ok, é isso aí.
C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme. Toutes les choses, tout le travail, tous les bruits, c'est des rythmes. Djembé. Kansaba. Ping. Pang. Boom. Les pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est des rythmes. Kini masenekele ibo seneti. Eke. Kini masenekele ibo seneti. Eke. Kana eke kana kuduba kana eke kana kuduba kana eke kana kuduba kana eke. Kini masenekele ibo seneti. Ne kana kuduba ne eke kana kuduba ne eke kana kuduba ne eke ne eke seneti gumma eke seneti gumma eke seneti gumma kana eke seneti gumma kana eke seneti gumma eke
kana kuduba kana kuduba kana kuduba ibidi ibidi na ibidi na ibidi na ibidi na ibidi na ibidi kana ibidi kana na 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 ibidi na kuduba kana na ibidi kana na ibidi kana na ibidi kana na ibidi kana ini masana kala ipo senati Comment finda? Eke na ibidi kana na ibidi kana kana ba kana ibidi kana na ibidi kana ba kana na ibidi kana kuduba kana Senati comment finda? Eke On est dans le rythme. Senati comment finda? Eke Toutes les choses, c'est le rythme. kini masana kala ipo senati comment finda? Vem, eu quero... Ele continua, mas daí já sai um pouquinho dessa coisa da terra que eu queria mostrar para vocês. E eu vou passar só mais um, a gente ainda tem 5 minutos, que é um que vai trabalhar em outra cultura na Índia, né? Que vai mostrar precisamente, pessoal, a questão dos instrumentos de trabalho e da dança. Então, deixa eu só ver aqui, que eu tenho que sair desse vídeo aqui para entrar no outro. Um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver. Um pouquinho. Ok. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Estava aqui, sempre entra um comercial antes. Deixa eu ver aqui. Esse, então, é interessante, vocês vão ver aqui que ela tem um movimento, tanto o ritmo para cima e para baixo, quanto o movimento sinuoso, tá? Na mesma dança. Então, aqui, vamos ver. Então, observem que eles vão mostrar um moedor de trigo e a dança, tá? Tá relacionado as duas coisas.